Os irmãos podem sentar. Então, amados irmãos, nós temos visto ao longo desta série, nós estamos com a série de mensagens cujo tema é o que é o Evangelho. E nós estamos procurando, através dessas mensagens, compreender de maneira mais clara o que proclama o Evangelho. Qual é a mensagem que a igreja anuncia? O que temos para proclamar? E nós temos visto que a mensagem que a igreja proclama tem como tema principal Deus. Foi isso que nós vimos. Em primeiro lugar, nós anunciamos a existência de Deus, de que há um Deus. Este Deus é um Deus vivo e poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o sustentador do universo. Ele é justo, Ele é santo. Então, em primeiro lugar, o Evangelho proclama Deus e os atributos de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a santidade de Deus. E este Deus todo-poderoso, Ele criou o homem. E este é o segundo tema. Nós anunciamos que este Deus poderoso criou o ser humano. E nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano não é resultado de uma explosão, nem de uma evolução. O ser humano é criação de Deus. Cremos no Deus Criador. E cremos que fomos criados por Deus à imagem de Deus, para a glória de Deus, e para vivermos uma vida de eterna felicidade na presença do Senhor. Mas em terceiro lugar, nós anunciamos que infelizmente este homem, criado por Deus, à imagem de Deus, para viver uma vida de comunhão com Deus, se rebelou contra Deus. Ele pecou. O homem pecou, o homem se rebelou contra Deus, o homem desobedeceu a Deus. O homem desobedeceu àquele que o criou, com tanta sabedoria, com tanto amor. E o Evangelho anuncia, foi isso que nós falamos aqui em algumas quintas-feiras atrás, que o Evangelho, antes de ser uma boa notícia, o Evangelho traz essa má notícia. E qual é a má notícia? A notícia da queda. O homem caiu em pecado. E o pecado trouxe consequências terríveis. O pecado trouxe a morte. O pecado atraiu a ira de Deus. Porque Deus é justo, Deus é santo. E Deus havia dito a Adão e Eva, no dia em que eles desobedecessem a palavra de Deus, eles certamente morreriam. E o homem morreu tanto espiritualmente, porque se afastou de Deus, se alienou de Deus. Ele também morreu no sentido físico, porque a partir de então o homem entra num processo de enfraquecimento e de morte. Então o Evangelho anuncia Deus, o Evangelho anuncia o homem como criação de Deus, mas o Evangelho também traz essa má notícia de que o homem pecou, de que houve uma queda e de que as consequências do pecado estão sobre o homem. Essa é a má notícia, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Evangelho não termina com a má notícia. O Evangelho proclama, acima de tudo, boas novas de alegria, porque apesar da queda, apesar da maldade do homem, Deus providenciou redenção, Deus providenciou perdão, Deus providenciou salvação, Deus tomou a iniciativa para nos livrar da queda, do pecado, da morte, da ira de Deus. Deus anunciou redenção, e a redenção é dada por Deus através de Jesus Cristo. Então é isso que a mensagem do Evangelho proclama. Essencialmente, o Evangelho proclama que há salvação em Cristo Jesus, que há redenção em Cristo Jesus. E esse anúncio é declarado por toda a Bíblia. Desde o Gênesis, o Evangelho já é proclamado. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Versículo de número 15.
O capítulo de número 3 de Gênesis traz a má notícia, a queda do homem e as consequências da queda. Mas em meio a esse quadro de queda, de má notícia, Deus intervém trazendo esperança, manifestando misericórdia, anunciando no versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. No caso, Deus está falando aqui para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o que se chama de a semente do evangelho, o proto-evangelho. Quando o homem cai, que as consequências do pecado são manifestas, imediatamente Deus intervém, trazendo esperança, anunciando que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, aqui nós temos as primeiras palavras que proclamam redenção através do descendente. E este descendente é Cristo, que garante a vitória contra o mal, contra Satanás, contra a morte. Deus toma a iniciativa para providenciar salvação através do descendente da mulher. E essa semente que anuncia o evangelho, ela vai crescendo ao longo de toda a narrativa da Bíblia. Esse evangelho é proclamado a Abraão, é proclamado a Jacó, a Isaac, a Moisés, a Davi, até que chegamos no Novo Testamento e o descendente prometido nasce de maneira miraculosa, sobrenatural, conforme nós lemos em Lucas. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 34. Aquele que traria redenção, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e nos concederia perdão de pecados e vitória, nasce, conforme está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo de número 34. Então, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aquela promessa lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, se concretiza exatamente aqui. O nascido de mulher foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é obra do poder do Espírito Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele já era Deus, o Filho eterno de Deus se torna humano, se torna gente, se torna carne, através do poder do Espírito Santo, que o gerou no ventre de Maria, conforme nós lemos aqui. Ele precisava ser Deus para suportar a obra de redenção, e ele precisava ser filho do homem, um ser humano, para nos representar de maneira plena como homem. Então essa verdade está aqui. Ao mesmo tempo ele é chamado, daquele que está sendo gerado no ventre, mas ao mesmo tempo ele é também anunciado como Filho de Deus. Essa verdade também lemos em João. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Outro texto que anuncia a encarnação do Verbo. É João, capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele que era o próprio Deus se fez gente, se fez carne, assumiu a forma humana, tornou-se homem, plenamente homem,
para cumprir a obra necessária que garante redenção, que garante perdão de pecados. Deus, o Criador, toma a iniciativa enviando o seu próprio Filho, para que através do seu Filho a promessa se concretizasse, a redenção se estabelecesse, a cabeça da serpente fosse esmagada, o pecado fosse perdoado e a nossa vida liberta de toda a consequência do mal, das trevas, do pecado. Lemos também em Hebreus, por favor, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Sobre Jesus como nosso sumo sacerdote. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nele não havia pecado. Ele foi gerado em santidade, pelo poder do Espírito. Ele é Deus homem, um homem que vive em santidade, que cumpre plenamente a lei do Senhor. Jesus, ele fez o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. O primeiro Adão quebrou o mandamento do Senhor. O Senhor deu um mandamento para ele: não coma da árvore. E ele quebrou o mandamento. Ele não obedeceu a lei do Senhor. Ele não cumpriu os mandamentos do Senhor. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, cumpriu plenamente a lei do Senhor. Toda a vontade do Pai foi plenamente cumprida através de Jesus Cristo, nosso representante. Ele é o nosso Redentor, porque, como diz o texto de Hebreus capítulo 4, verso 5, Ele é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote oferecia o sacrifício que dava acesso, ao povo de Deus, à presença de Deus e ao perdão. E assim Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício. Veja, irmãos, que no texto que nós lemos no início, Marcos, por favor, volte para Marcos. Esses versículos que lemos afirmam a encarnação do Verbo, o nascimento do descendente. E Jesus, então, em Marcos capítulo 1, versículo de número 14, diz exatamente, especialmente o verso de número 15, quando ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o governo de Deus, é o controle de Deus, é a intervenção de Deus. Então Jesus está dizendo que o reino foi começado, iniciado, inaugurado, porque o rei está entre nós. Jesus nasceu, e no momento em que Jesus nasce, como o Emanuel, ele inaugura o reino de Deus. O reino de Deus chegou, e o reino de Deus chegou para cumprir as profecias e concretizar a obra de salvação e redenção anunciada em todo o Antigo Testamento. O reino chegou, o reino foi inaugurado, porque o Rei Jesus está entre nós. Ele nasceu. E é isso, irmãos, a essência da mensagem do Evangelho. É isso que a igreja se compromete a proclamar: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que sendo Deus se fez carne, para inaugurar o reino de Deus. E como Salvador, Ele garante a nossa redenção. Ele cumpre as profecias. Deus havia dado a Davi uma promessa, que nós lemos em 2 Samuel, no capítulo de número 7, versículo de número 11. Desde o dia, 2 Samuel 7, 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Deus diz a Davi, através do profeta:
Davi disse que ia levantar uma casa para o Senhor. Davi tinha zelo pelo nome do Senhor, ele queria levantar um templo para que o nome do Senhor fosse adorado. Davi diz ao Senhor que vai levantar uma casa. E o Senhor diz: você não vai levantar uma casa para mim, quem vai levantar uma casa sou eu para você. O Senhor está dizendo: eu vou levantar uma descendência. Casa aqui é uma descendência, um descendente, uma família. E esta casa que é levantada é o próprio Cristo, que é o descendente de Davi, que se estabelece como rei para governar poderosamente, misericordiosamente e estabelecer um reino de salvação e de libertação. Então, a profecia é anunciada e se cumpre em Cristo Jesus, conforme o profeta Isaías anunciou. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, 800 anos antes, Deus já havia anunciado através do profeta Isaías que o menino nasceria, e este menino nasceria como um rei. O reino de Deus é inaugurado através de Cristo, e este reino é um reino espiritual, é o reino do Espírito Santo de Deus, que controla a nossa vida e transforma os nossos corações. Ele não é um rei como os reis mundanos, humanos, que governam pela força das armas, pela força da guerra. O Rei Jesus governa pelo poder do Espírito, libertando vidas, transformando corações, perdoando pecados. Jesus reina poderosamente, porque transforma a nossa vida e nos faz habitação do seu Espírito Santo. Por isso que o profeta continua no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E ele fez, e isso foi feito quando o menino nasceu. Jesus Cristo nasceu para estabelecer o reino de Deus. Vamos voltar para o Novo Testamento, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. As profecias anunciadas no Antigo Testamento se cumprem plenamente em Jesus Cristo. Veja o que o nascimento de Jesus é predito em Lucas capítulo 1, versículo 32, diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o 33, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus Cristo reina, ele está reinando sobre a sua igreja. E se você é a igreja do Senhor, você está debaixo do reinado soberano, misericordioso e salvador de Jesus Cristo. A profecia foi cumprida, o menino rei nasceu para estabelecer o seu reino de perdão de pecados, de transformação de vidas. O seu governo é um governo santo. Todos os evangelistas afirmarão essa verdade. Mateus começa o evangelho com a genealogia e mostrando que o nome de Jesus está ligado ao nome de Davi. Ele começa dizendo: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E ele começa a falar de Abraão, depois começa a falar de Davi, e depois ele começa a falar até chegar em José, que é o pai de Jesus, no sentido humanamente falando, né, como aquele que casou com Maria. São 14 gerações, né, de Abraão para Davi, de Davi para Jesus,
onde ele estabelece esse princípio de que ele tem uma genealogia real. O Rei Jesus nasceu. Mas, irmãos, o que o Evangelho anuncia não é apenas que Jesus inaugurou o reino, mas ele também traz pecadores para este reino, na medida que ele atrai estes pecadores, libertando-os do pecado, libertando-os das trevas, perdoando os seus pecados. O reino de Jesus é composto de cidadãos. Estes cidadãos são chamados soberanamente por Ele, perdoados e transformados por Jesus Cristo. Então, Jesus não só inaugura o reino, Ele traz pecadores para o reino. Mas para que estes pecadores façam parte do reino de Deus, é preciso que um alto preço seja pago. E é isso que João capítulo 1, versículo 29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é rei, mas ele é também sacerdote. E como sacerdote, ele oferece um sacrifício perfeito que satisfaz a justiça de Deus para garantir o nosso perdão. Então, meus amados irmãos, para que o pecador, eu e você, pecadores, pudéssemos participar do reino de Deus, foi necessário que os nossos pecados fossem perdoados. E para que os nossos pecados fossem perdoados, o sangue precisou ser derramado. E o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Ele nos substituiu para poder fazer de nós cidadãos do seu reino. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 1. Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus salva o seu povo dos pecados. Em Jesus a salvação de Jesus, irmãos, é garantida. Ele mesmo garante a salvação que proclama. Em Jesus não há meramente possibilidade de salvação. Em Jesus a garantia de salvação. Porque através de sua vida e de sua morte na cruz do Calvário, o perdão de pecados é garantido. A salvação é concretizada. A reconciliação é dada a todo aquele que crê. Em Jesus a salvação. Veja o que diz. O próprio Jesus ensina esta verdade. Nós lemos em Lucas 9:51. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 9:51. Diz assim a santa palavra de Deus: e aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus está determinado a ir para Jerusalém. E os irmãos sabem que é em Jerusalém que acontece o seu sacrifício. É em Jerusalém que ele será julgado e condenado à morte. E ali morrerá pendurado numa cruz. Mas ele está decidido a ir para Jerusalém. Porque ele sabe que há necessidade desse sacrifício para garantir o perdão dos nossos pecados. Isso é tão forte que em Mateus... Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para onde? Para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele está determinado a estar em Jerusalém. Veja o que Pedro diz. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E o que é que Jesus diz a Pedro? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Ou seja, nada pode impedir que Jesus suba para Jerusalém.
porque Jesus sabe que precisa morrer naquela cruz, como nosso substituto. Aquele lugar de abandono, de maldição, era o meu e o seu lugar. Mas para que nós pudéssemos nos tornar salvos, acolhidos, cidadãos do reino de Deus, a obra da cruz precisou ser realizada. E Jesus está determinado a realizar esta obra, por amor, por misericórdia. Não que houvesse em nós mérito, Ele faz por amor. E Ele está determinado a subir a Jerusalém e sofrer, ser humilhado, padecer, sangrar até a morte, para que pudesse oferecer ao seu povo salvação plena, reconciliação verdadeira. E nada nem ninguém poderia impedir isto. O próprio Jesus esclarece o significado e propósito da sua morte. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Versículo 45. O que diz? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo? Que a sua vida foi dada, foi oferecida na cruz. E através da doação da sua vida na cruz, Ele resgata muitos. Ele salva da ira vindoura, salva da morte eterna e reconcilia a nossa vida com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. É Cristo Jesus e somente Jesus nos redimindo, nos resgatando. Nós não somos salvos por obras, por méritos. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos pelo nosso resgatador. E o nosso resgatador é Cristo, que precisou assumir a nossa humanidade para nos representar aqui nessa terra e nos substituir naquela cruz, para que pudéssemos ter o resgate garantido. Jesus também afirma sobre a sua morte em Mateus 26. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo de número 27. Diz assim: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus providenciou um cálice, e ao tomar este cálice, nós não recebemos a maldição, mas recebemos o perdão, a purificação. Ele tomou o cálice da ira. É tanto que ele ora no Getsêmani: Pai, afasta de mim este cálice. Ele tinha um cálice para tomar, e o cálice que ele tinha em suas mãos era o cálice da ira. E ele tomou este cálice. Ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha e sim a tua vontade. Ele sabia que precisava tomar aquele cálice. Jesus tomou o cálice da ira de Deus para satisfazer plenamente a justiça do Pai. Ele não deixou nem uma gota para mim nem para ti. Ele tomou todo o cálice. E agora Ele oferece um novo cálice, um cálice da nova aliança, um cálice do seu sangue que garante o perdão, a purificação e que nos torna membros do seu corpo, família de Deus, salvos pela graça. Não só, e Jesus está disposto a fazer isso. Veja o que João diz, João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 15. Olha o que Jesus diz. João capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. É dádiva dele. Ele não resiste. Ele tem, João diz do capítulo 17, tendo-os amado, amou até o fim. Ele sabia que ali havia traidores. Ele sabia que ali havia pessoas que iriam abandoná-los, pecadores. Mas mesmo assim ele se dispõe a amar e dar a sua vida. Mesmo sabendo que nós não somos merecedores da sua dádiva, porque somos pecadores. Mas mesmo assim,
Ele ama, doando a sua vida. Veja o que ele diz no versículo 18 desse mesmo capítulo, João 10, 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele entrega-se de maneira amorosa. Não apenas Jesus apresenta o significado e propósito da sua morte, mas os apóstolos. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Vejamos alguns textos dos apóstolos, apresentando-nos o significado da morte de Cristo. Gálatas 3, versículo 13. Veja o que diz. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Portanto, esse texto anuncia para nós o que Cristo fez através da cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos debaixo de uma maldição, porque havíamos quebrado a lei do Senhor. E havíamos atraído a maldição de Deus, mas a maldição de Deus é afastada de nós, porque é lançada em Cristo. É isso que o texto está dizendo, que Jesus Cristo tornou-se maldição, no sentido de que Ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar de abandono na cruz, para nos resgatar da maldição. Veja o que diz 2 Coríntios 5. Por favor, abra sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não apenas Paulo, mas Pedro também, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, afirma verdades, ou afirma este versículo que nos esclarece sobre o propósito da morte de Cristo. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para fazer o quê? Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O texto claramente nos afirma que através da morte de Cristo, nós somos conduzidos para Deus. Só há uma maneira de um ser humano ser conduzido para Deus, e esta maneira é através de Cristo. Porque a morte de Cristo retira as barreiras que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. Porque através da morte de Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. Os nossos pecados são cancelados. E a nossa vida é religada com o céu. Essa mesma verdade é anunciada por Pedro também no capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ou seja, através do sofrimento de Cristo nós encontramos cura. E o sarado aqui, o curado aqui diz respeito à cura espiritual. Porque a maior enfermidade que atinge a nossa vida, a nossa alma, a nossa existência é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos incapacita para um viver que glorifica a Deus. Mas através da obra de Cristo, do sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos libertos do pecado, nós somos perdoados e nós somos refeitos pelo poder do Espírito e nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus. A mesma verdade está profetizada em Isaías capítulo 53, versículo 4.
Isaías 53, versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É exatamente o que Pedro cita. Então, meus amados irmãos, o Evangelho anuncia redenção através de Jesus Cristo. Conforme nós vimos no início dessa palavra, o Evangelho anuncia Deus Criador. O Evangelho anuncia o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente este homem caiu, desobedeceu, atraiu sobre si terríveis consequências, a morte, a ira de Deus. Mas acima de tudo, o Evangelho anuncia redenção através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu de maneira santa, perfeita, obedecendo plenamente à lei do Senhor, cumprindo a vontade de Deus. Nele não havia pecado algum. E como representante do homem, viveu plenamente a lei do Senhor e nos substituiu naquela cruz para pagar as nossas dívidas. Foi morto e sepultado. Mas a notícia não encerra aí, porque o Lucas 24, versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele morreu porque era necessário. Foi sepultado, como de fato a evidência de que havia morrido. Mas ao terceiro dia, ressuscitou em glória. Jesus vive. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele cumpriu plenamente a obra que garante vitória sobre o pecado, sobre a morte, que garante vida e vida em abundância. Por isso que a última referência, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos um Cristo vencedor, que morreu pelos nossos pecados para garantir o perdão, mas que ressuscitou. E agora Ele está à destra do Pai e intercede por nós. Portanto, meu amado irmão, você tem boas novas de alegria, porque você tem um Salvador que cumpriu plenamente a obra necessária para garantir o perdão de pecados, a salvação. E você tem um Cristo vivo que não apenas te salvou e te deixou agora entregue a você mesmo. Ele te salva e continua intercedendo. Há um intercessor fiel que continua clamando ao Pai para que as bênçãos dos céus, as bênçãos do Espírito Santo estejam sendo sempre derramadas sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que Ele escolheu por sua misericórdia e graça. Que nós nos alegremos no Evangelho, irmãos. Que possamos conhecer mais o Evangelho. E nós conhecemos o Evangelho quando nos voltamos para as Escrituras. E que este conhecimento seja um conhecimento que esteja na nossa mente, que desça para o nosso coração e que transforme mais e mais a nossa vida, o nosso pensar, o nosso falar. Que você ame a Cristo Jesus, porque Ele te amou primeiro, e te amando primeiro, Ele fez o que era necessário para garantir a salvação. Encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercede por nós. E ainda tem boa notícia, e um dia voltará em glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia a trombeta vai tocar, e aquele que prometeu virá, de maneira visível, pessoal, gloriosa. A primeira vez Ele veio em humildade.
Ele veio como um cordeiro, mas a segunda vez ele virá como leão da tribo de Judá. Ele virá em glória e poder. Ele estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Ele estabelecerá um reino onde habitará plenamente a justiça, a alegria e a paz. Aí sim, ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais político corrupto, corrupção, assalto, assassinatos. O reino de Jesus é um reino que habita a paz. E por misericórdia e graça, eu e você participamos desse reino. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar, agradecendo o culto. E em seguida nós ministraremos a bênção apostólica. E hoje teremos a assembleia. Então aqueles que são membros, por favor, permanecerão, e os que não são membros da igreja, poderão ir para os seus lares, tendo uma boa noite. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra que nos edifica, tua palavra que nos alimenta. Que o nosso coração, Senhor, esteja firme no Evangelho. Que o nosso coração esteja sempre firme em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, graças te damos por essa tão maravilhosa oportunidade de nos reunirmos nessa casa para aprendermos mais de Ti. Aplica no nosso coração a Tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz na Tua presença. E continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus